Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Meu nome é Isaac, eu sou designer gráfico há quase 6 anos e hoje eu vou contar pra vocês como é que eu consegui meu primeiro projeto lá, ó, lá na gringa, lá no exterior, beleza? Então vem comigo. Primeiro de tudo, tá? Tem que deixar bem claro aqui que não existe uma fórmula secreta, tá? Não existe um caminho fixo a ser seguido. Cada um tem o seu, tá bom? Seja ele através de sites, contatos, whatever. Mas cada um tem um caminho, eu vou dizer o meu, e aí eu espero que isso seja de ajuda ou conselho para que você consiga o seu projeto ou sua vaga lá na gringa, lá no exterior. Outra coisa que eu quero quebrar aqui logo de início: não existe um ano certo para você conseguir. Ah, você pode conseguir isso no seu primeiro ano profissional. Você pode conseguir isso no seu segundo ano profissional. Você pode conseguir isso no seu terceiro ano profissional. Claro que haverá lugares, haverá vagas que vão pedir que você tenha experiência há alguns anos. Mas eu vou te falar, hoje facilmente, eles não querem muito saber dos seus anos de experiência. Eles querem saber o seu trabalho. Como que você age. E se você age muito bem em pouco tempo, é eles que vão te contratar. Tá bom? Então vamos lá. Como que eu arrumei o meu primeiro trabalho lá na gringa, lá no International Nation, lá no exterior? Vamos lá. Eu sou designer e diretor de arte, mas me posiciono mais como designer. E todo designer, ele tem o quê? Tem um portfólio. E esse portfólio, ele pode ser feito em sites ou ele pode ser feito no Behance, que também é um site, porém ele é mais classificado como uma rede social e também você pode utilizar para você colocar os seus projetos nele. E foi nesse site que eu comecei a colocar os meus projetos, os meus trabalhos, que eu fazia em agências ou também fazia por conta própria, projetos autorais, correto? E a partir do momento que eu comecei a colocar esses projetos lá no meu portfólio, e comecei a entender como é que funciona o Behance, como é que funciona a plataforma, como é que eu apresento o trabalho que eu faço de uma maneira que me credibiliza, que me agregue valor, que me deixe num status profissional, mesmo que a pessoa consiga ver meu trabalho e sinta confiança em me contratar, que a pessoa entre em contato comigo querendo o meu trabalho. Então eu trabalhei em cima do Behance para que um dia eu pudesse receber mensagens de clientes através do Behance para poderem contratar os meus serviços. Então, no Behance você tem um leque de receber o contato aqui do Brasil, pessoas do próprio Brasil querendo trabalhos seus, né? Quanto você também pode receber um contato lá da gringa, lá do exterior. E foi exatamente isso que me aconteceu. Eu montei meu portfólio, eu montei meus projetos, comecei a colocar eles dentro do Behance. Até que chegou num ponto que um cliente na gringa viu o meu trabalho, viu meus projetos e falou: interessante, vou contratar. Então recebi uma mensagem desse cliente, né, no Behance. Ele veio através de uma proposta que o Behance dá essa opção para o cliente fazer o profissional ali em questão. E aí eu comecei a responder ele, né? Obviamente totalmente em inglês. Você começa a trocar uma ideia, você começa a entender o que ele quer, você começa a entender o quanto que é o valor que você poderia cobrar em dólares, que é algo realmente um pouquinho difícil de você entender, né? De você conseguir ali, beleza, eu cobro tanto em reais, agora eu preciso, quanto que eu preciso cobrar tanto em dólares? O que eu fiz? Entrei em contato com alguns amigos meus que já tiveram alguns trabalhos na gringa e dei um valor. Eles falaram: olha, é um valor até condizente para quem está começando agora, e eu acho justo. Então, passei esse valor para o cliente já gostou, estava dentro do orçamento dele e a gente deu prosseguimento não somente ao orçamento, mas também ao trabalho. Então fiz meu primeiro trabalho para ele. O primeiro trabalho era um flyer ali, né, bem elaborado, bem manipulado. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem o que a gente fez. Foi um flyer muito bom. Gostei muito de fazer esse trabalho, porque além dele pagar bem, né, pagar em dólar, ele também me deu um tempo hábil, né, um tempo até meio que saudável para poder fazer esse trabalho. Não me deu tipo um prazo de 5 horas. Então ele curtiu o meu processo de trabalho, ele curtiu como eu me comunico e como é que eu me comunico com o meu cliente na gringa.
Bom, eu disse pra ele o seguinte: aqui no Brasil a gente troca mais ideia no WhatsApp. Então eu pedi pra ele que me passasse o número dele e a gente conversasse pelo WhatsApp. E assim foi feito. Então, dito isso, dito que a gente estabeleceu uma comunicação, fechamos o orçamento, ele gostou do meu trabalho, vem a parte final, acho que a parte mais importante do vídeo é a fidelização. O que merda é isso, Isaac? O que seria isso? Virou publicitário agora? Querendo ou não, eu sou um publicitário, né, meus amores? Então, o que acontece? Quando você pega um cliente, não tô falando daquela maneira, tá, pai? Eu tô falando da que você pegar o cliente, se fizer um trabalho com ele, ele curtiu bastante, você vai fazer o quê? Vai fidelizar. Você vai querer continuar trabalhando com ele. Você vai querer que ele continue vindo até o seu restaurante, até a sua loja. Entendeu? Eu digo, igual restaurante, cara. Se você faz uma comida boa, o cliente vai querer ficar voltando o tempo todo. Então é a mesma maneira com o design. Você faz uma arte boa, um trabalho decente, ele vai querer ficar voltando o tempo todo. É isso. Ponto. Acabou. Não tem mistério. Não tem história. E deixe claro que as portas sempre estão abertas depois que ele terminar de fazer a sua refeição, depois de terminar de entregar o trabalho. Tá? E aí você pode até oferecer algum desconto se você fechar mais projetos com ele, entendeu? Então você começa a jogar algumas coisinhas ali para ele poder conseguir já entender que de fato, quando você tem uma fidelização, quando você tem um laço ali com esse cliente, você consegue ter alguns benefícios, né? Então, o cliente vai gostando desse relacionamento e você vai também, né, nutrindo ele com comunicação, com esses benefícios e também com obviamente, né, sempre separando o joio do trigo, né, do pessoal e profissional, e você sempre ali conversando com ele e mantendo um relacionamento saudável. Esse cliente ele veio, pediu essa arte, ele gostou, ele curtiu e depois ele pediu mais. E chegou um momento que eu tava sem meu fixo, acabei perdendo o meu fixo. Eu falei pra ele, olha, eu fui sincero, eu falei pra ele, cara, estou sem meu fixo, se você quiser aumentar o fluxo de demanda pra mim, pode aumentar, pra mim seria maravilhoso. E assim foi feito. Ele começou a passar mais trabalhos, ele começou a passar mais coisas pra mim, a gente começou a fazer mais coisas juntos e hoje eu não toco somente o que ele precisa, mas ele também me indicou para outras duas empresas que ele também ali trabalha, que ele ali também acaba comandando, né? Então, assim, hoje eu tenho um relacionamento saudável com esse cliente na gringa internacional. É relacionado a golfe, tá? É maravilhoso o golfe, vou te falar. E algumas vezes, por conta do meu fixo, eu acabo terceirizando algum desses projetos que a gente faz junto, né, com o meu cliente lá no exterior. E aí eu passo para um designer que é de confiança minha, de total homem de confiança, que faz algumas coisas também. Obviamente, não vai direto, mas passa por mim primeiro. E aí depois vai pro cliente lá no exterior. E aí ele curte, paga. Depois eu repasso o valor pro terceirizado. E tá tudo certo. Não tem mistério. No momento que você tem um fluxo maior, começa a ter um volume alto de demanda, terceirize. Mas escolhe bem quem você for trabalhar junto. Porque às vezes essa pessoa pode ser ruim. Não em questão de técnica, mas em questão de prazos. Espero que você consiga encontrar uma pessoa que ela seja boa em técnica e em prazos, o que é difícil. Mas essa foi a minha história através do Behance. Existem outros sites que você também pode acessar, que você também pode dar uma olhada para ver se de fato ou não faz sentido para você se posicionar naquele site e você conseguir clientes por lá. A dica é, consiga o cliente no site, depois fidelize ele por fora e faça os trabalhos por fora. Receba o valor em plataformas diferentes, no Nomad da vida, no Remessa Online, ou se você tem uma conta já no exterior, você também pode receber por ela, whatever, o que ficar melhor para você. Um Wise ou PayPal, acho que um Wise, tá? Porque PayPal tem muitas taxas. Eu quero saber de você, eu quero saber a opinião sua. Quero saber se você já conseguiu um trabalho lá fora, se essa é a sua primeira vez tentando um trabalho lá fora, ou se você já trabalha lá fora. Peço que você deixe sua opinião aqui nos comentários e fale um pouco a respeito. Gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer, ou na verdade, ler o que você tem a dizer, porque aqui tem uma aba de comentários, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo pra gente poder trocar uma ideia e conversar um pouco mais sobre o trabalho ou qualquer coisa que você esteja com dúvida,
Minhas redes sociais estão aqui embaixo, minhas DMs estão abertas e você pode ficar à vontade para você conseguir entrar em contato comigo e a gente estabelecer um contato, tá bom? Outra coisa, eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos para você assistir, tá? Um vídeo eu tô falando sobre algumas pequenas coisas do porquê você não é contratado, e isso pode realmente mudar um pouco o seu posicionamento profissional e fazer com que você seja contratado. E o outro eu acho que você vai gostar bastante, que é um template financeiro no Notion, uma planilha financeira no Notion que vai ajudar você a se organizar financeiramente, entender o que você gasta, entender o que você ganha. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, vai me ajudar muito. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, até a próxima e fui!